Me chamo Mary Gleice Andrade da Silva e apresentarei o trabalho de título Estudo da produção de micro e nanofibras poliméricas biodegradáveis através da técnica de Solution Blow Spin, através do programa PIBIC, foi orientada pelo professor Dr. Eliton Souto de Medeiros. O trabalho está vinculado aos seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável: saúde de qualidade e indústria, inovação e infraestrutura. Bom, a nanotecnologia é um ramo da ciência que tem atraído considerável atenção nos últimos anos, por possibilitarem grandes impactos e avanços na qualidade de vida e meio ambiente, através da obtenção de materiais em escala nanométrica. Ao manipular estruturas ou partículas em nanoescala, é possível obter propriedades físico-químicas diferentes das estruturas em escala macroscópica, e dentre os formatos de maior interesse científico e tecnológico de nanomateriais destacam-se as nanofibras poliméricas. Todo esse interesse ele deriva-se principalmente de suas propriedades especiais, como diâmetro muito pequeno, comprimentos longos, alta área superficial por unidade de massa e poros de tamanhos pequenos, além de serem estruturas contínuas e possuírem alta resistência axial com extrema flexibilidade. Nesse contexto, em 2009, Medeiros e colaboradores desenvolveram a técnica denominada Solution Blow Spin, ou fiação por sopro em solução. Essa técnica ela apresenta diversas vantagens em relação a técnicas já consolidadas no mercado, como por exemplo a técnica de eletrospin, que utiliza elevadas tensões. Algumas dessas vantagens são alta taxa de injeção, produção em larga escala de micro e nanofibras poliméricas, baixo custo de produção, além de permitir a deposição de fibras em qualquer tipo de superfície, inclusive em organismos vivos, como pode ser observado na figura ao lado. As micro e nanofibras produzidas a partir dessa técnica, elas apresentam diversas aplicações, como por exemplo na indústria têxtil, na indústria de cosmético, nas áreas farmacêuticas e biomédicas, como dispositivos carregadores de fármacos, sensores, biosensores, dentre outras aplicações. Nesse trabalho, buscou-se realizar uma revisão bibliográfica em artigos e livros e fornecer uma visão geral dos princípios de funcionamento do SBS, além de analisar a influência dos principais parâmetros de processo na produção das fibras. O sistema de SBS ele consiste basicamente de uma fonte de gás comprimido, um regulador de pressão, uma bomba de injeção para controlar a taxa de injeção das soluções poliméricas, uma matriz de fiação de bicos concêntricos e um coletor com velocidade de rotação controlável. O sistema ele pode ser visto nessa figura, e a solução polimérica ela é injetada por uma bomba injetora que controla a taxa de injeção da solução polimérica, que passa através de um canal interno, como pode ser visto nessa imagem, enquanto que o jato de ar passa por um canal externo. A pressão do gás que passa através do canal externo é controlada por um regulador de pressão, podendo esse gás ser nitrogênio, argônio ou simplesmente um gás comprimido. Ao controlar o jato de ar, a solução polimérica ela é arrastada até o coletor rotatório com velocidade de rotação controlável. E variações nos parâmetros de processo do SBS ele tem influência direta na morfologia, alterando o diâmetro médio das fibras e, portanto, o domínio do equipamento e a capacidade do operador de propiciar condições ideais para a produção de micro e nanofibras poliméricas, elas são imprescindíveis na obtenção de morfologias uniformes e uma boa dispersão de diâmetro das fibras coletadas. Durante as pesquisas, houve enfoque em alguns principais parâmetros de processo, dentre eles são o diâmetro dos bicos concêntricos, taxa de injeção da solução, pressão do gás, distância de trabalho e concentração da solução. Bom, em relação aos bicos, diâmetro dos bicos concêntricos, se o diâmetro do tubo externo ele for muito maior do que o interno, pode causar turbulência, além de ser necessária a aplicação de uma maior pressão, causando instabilidade no jato polimérico e dificultando a coleta das amostras. No que se refere ao diâmetro interno do tubo, foi observado que o decréscimo desse diâmetro ele resulta em fibras mais finas. Em relação à taxa de injeção da solução polimérica,
Para condições em que as taxas de injeção foram muito baixas, a solução fornecida não foi suficiente para a produção das fibras contínuas, além de levarem a jatos instáveis e a obstrução do tubo causado principalmente pela solidificação prematura da solução polimérica atrelada à evaporação do solvente. Já elevadas taxas de injeção fornecem solução em excesso na ponta do tubo e, consequentemente, levam à formação de gotas durante a obtenção dessas fibras. Portanto, a taxa de injeção ela deve ser suficiente para manter um fluxo contínuo, pois o material deve ser expelido sem interrupções. Em relação à pressão do gás, ela apresenta pouca influência no diâmetro das fibras, tendo maior influência em sua distribuição de diâmetro e morfologia. Estudos apontam que, aumentando-se a pressão do gás até um certo ponto, a distribuição do diâmetro torna-se mais estreita e com a morfologia mais uniforme. A distância de trabalho deve ser evitada, pequenas distâncias de trabalho, pois o solvente ele não terá o tempo hábil para evaporação, originando aglomerados de fibras ou um filme contínuo. E distâncias muito longas, elas também não devem ser empregadas, pois a pressão diminui ao longo do caminho, não sendo forte o suficiente para vencer a turbulência próxima ao coletor rotatório. E por fim, a concentração da solução ela está diretamente ligada à morfologia das fibras, utilizando-se maiores concentrações, obtém-se fibras com maiores diâmetros devido à maior viscosidade do fluido. Além disso, o incremento da concentração tende a produzir fibras com morfologia mais uniforme, pois o solvente ele é volatilizado mais rapidamente devido à maior viscosidade do fluido e, consequentemente, elevando a taxa de produção. Portanto, a técnica de SBS ela mostra-se bastante promissora, visto que apresenta diversas vantagens, como elevada taxa de produção, baixo custo de produção, além de dispensar o uso de equipamentos de alta voltagem, como a exemplo da técnica de eletrofiação. Diversos trabalhos realizados modificando as variáveis de processo no método de SBS, eles apontam que para morfologias uniformes e uma boa dispersão de diâmetro das fibras, requer uma reorganização conjunta dos parâmetros, até porque esses parâmetros eles estão diretamente interligados, certo? E o ajuste de conhecimento desses parâmetros de operação do conjunto da técnica é essencial para que sejam obtidas fibras homogêneas, contínuas, com a ausência de defeitos e com as propriedades desejadas, além de um melhor aperfeiçoamento da técnica, obviamente. Quero agradecer ao CNPq, à Propesc, ao UFPB, ao professor Eliton e a todos os colaboradores do LAMAV por contribuírem com o desenvolvimento desse projeto. Muito obrigada.